noite, igreja, paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, para a gente dar início ao nosso culto. Quero compartilhar uma palavra rápida com vocês, não precisam abrir não. Está no livro de Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, uma sentença que Deus havia dado a Israel. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês, Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Nessa noite nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para buscar a face dEle. Então eu gostaria de iniciar esse culto com uma oração. Então feche seus olhos, comece a falar com Ele em palavras de gratidão. Porque o Senhor tem cuidado de você. A paz do Senhor tem sustentado a nossa vida todos os dias. Nós somos gratos ao Senhor porque mesmo em meio às nossas aflições, às nossas dúvidas, à nossa imensidão de pecados, erros e falhas, Ele continua nos sustentando, Ele continua sendo a nossa inspiração. Obrigado, nosso Senhor, por mais uma semana que se cumpre e por termos esse privilégio de nessa noite estar aqui na sua casa, cantando ao Senhor, dizendo: Pai, o Senhor é a nossa alegria. A nossa paz não está no mundo lá fora, nem nos seus prazeres, mas é aqui na sua presença que nós encontramos o nosso descanso. Por isso nós oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nós colocamos aos teus pés, meu Senhor. A nossa canção nós apresentamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor te visite nessa noite, que Ele traga descanso ao seu coração, que você saiba que a presença de Deus ela é real neste lugar. Que o seu coração esteja aberto então para experimentar daquilo que o Espírito Santo deseja falar particularmente com você. Esteja sensível a ouvir a voz dEle. Sinta o Senhor em cada canção e abre a sua boca e o seu coração. Permita Ele falar com você, fluir na sua vida e se abra em adoração nessa noite. Nós louvamos ao nome de Jesus, porque Ele se faz presente neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado conosco, Senhor. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente
totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Que o Senhor continue falando nessa noite, que o seu coração continue aberto para receber a paz dele, e que você fale com ele em canções ou em oração, mas que você esteja em contato direto com o Senhor. Ele está neste lugar, a presença dele já é real neste lugar. Ele se faz presente onde existem dois ou mais, com o coração alinhado em adorá-lo, em buscar a sua face, porque nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar. Então fala com ele, porque nessa noite o Senhor deseja alcançar o seu coração. Receba a sua canção e te envolver em paz. Por tuas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por tuas pisaduras sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Tuas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por tuas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor.
eterna. Tu és o caminho aonde vou. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, morrer e fazer enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito
e ali adorarei. É o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, ó, vem enche-me de novo. Louvamos nosso Senhor, porque o nosso prazer está em Ti, porque o nosso fôlego de vida se transforma em adoração em Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale e faça grandes coisas neste lugar, nessa noite. Que o Senhor visite corações e fortaleça a fé de todo aquele que se coloca na Sua presença, sedento por mais do Senhor, porque nós declaramos que somos necessitados do Senhor. E que o nosso prazer está em Ti, Jesus. O Senhor te abençoe nessa noite. Alô, boa noite, graça e paz, igreja.
Pode se assentar, você que está aqui. Graça e paz aos que estão em casa também nos assistindo. Queria convidar vocês para abrir a Bíblia, no capítulo 5, 1 Coríntios. Perdão, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5, versículo 5. Todos acharam? Amém. Diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 4, diz assim: a esperança produz a esperança e produz experiência, a experiência produz a esperança. Amado Deus, querido Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de poder transmitir a Tua palavra abertamente, e que o Senhor venha falar com os nossos corações, e usa a cada um, ó Pai, assim como o Senhor já tem falado conosco, e seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Na verdade, eu equivoquei aqui, mas o versículo era o versículo 4, enfim. Constância com Deus, esse foi o tema que foi passado. Sempre foi um desafio para a humanidade ser constante com Deus. Esse é um mal de todas as eras, de todas as histórias que a gente vê biblicamente. A gente vê a falta de constância para com a pessoa de Deus, tanto do povo como de uma determinada pessoa, e diversas formas. O que significa constância? Constância significa permanência, firmeza, algo que você faz continuamente, com frequência. O nosso pastor, ele tem uma seguinte frase que eu admiro muito, que ele fala: frequência e sequência. E essa é uma constância que é o nosso gás, o nosso impulso para se manter constantemente no propósito que Deus quer. Mas o que é constância com Deus? Constância com Deus é um relacionamento, algo que você todo dia quer um pouco mais profundamente da palavra de Deus, algo que você quer todo dia mais buscar, cavucar a fundo da palavra de Deus. E analisando o nosso contexto atual, vemos uma grande problemática, que desde o início da criação do mundo, já houve um relacionamento constante entre Deus e homem, entre homem e Deus, a criação com o Criador. E analisando o capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz que na viração da tarde o Senhor via, e todas as tardes estava em comunicação com o homem. Isso era uma via de comunicação, de constância entre homem e Deus. Porém, essa via foi fragmentada após o pecado. Depois, ao longo da história, mais para frente, se você decorrendo aos livros do Pentateuco, você vai perceber que homens e famílias, depois do povo do Egito, começou também a perder a constância com Deus, no seu relacionamento com Deus. Porque foi desgastando, o povo foi vendo mesmo as maravilhas de Deus, mesmo vendo os milagres que Deus estava fazendo, conseguiram perder algo tão profundo como que é a constância com Deus, a sua frequência, o seu relacionamento, o seu combustível, tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles presenciaram, unicamente com seus olhos, eles conseguiram perder isso. E é muito interessante porque em todo o período você vai ver, não é a geração, não é a história, não é as eras, é em todo o período a gente tem essa falta de constância para com Deus, essa falta de relacionamento para com Deus. E isso me chama muita atenção porque praticamente nos traz uma ideia de que as pessoas estão cauterizadas com esse tipo de procedimento, com esse tipo de falta de
querer mais, buscar mais da presença de Deus. Isso está intrínseco no nosso meio, isso está explícito no nosso meio. Não há mais aquela vontade, aquela saciedade da gente buscar profundamente as coisas de Deus com tanto anseio como nesses últimos tempos, ou como a gente tem visto. A falta de amor, a falta de anseio está explícita cada dia mais. E a gente percebe que em Jeremias, como grandes homens bíblicos e grandes personagens, fala de um povo, em Jeremias capítulo 3, vai falar de um povo que também estava perdendo a constância para com Deus. Veja, era um povo da nova aliança, era um povo que tinha ali visto maravilhas, tinha tido experiências com Deus, porém estavam se contaminando com o período que estava acontecendo. Eles estavam se desligando, se desconectando dessa via de relacionamento com Deus direto. E o que começou a acontecer? Jeremias até exorta. Jeremias, ele descreve lá em Jeremias capítulo 3, versículo 19 e 20, as palavras de Deus, que ele fala que o Senhor queria chamar de filhos aquele povo, queria colocá-los próximo dele, e fala sobre a separação que as pessoas estavam tendo, sobre essa falta de constância, de amor, de perseverar. Eu analisando a história de Martinho Lutero, eu falei, como que um homem que levou 2 espadadas de faca mortal, e pegou uma doença incurável, uma doença que quase levou à morte, ele conseguiu, ele manteve uma constância com Deus. Ele decidiu, eu vou terminar a obra que o Senhor me chamou. Eu vou terminar esse propósito que Deus me chamou. Eu vou permanecer firme nesse plano que Deus me chamou. Se não fosse a constância do relacionamento com Deus que Martinho Lutero teve, para cravar 95 teses da igreja, que já fez 504 anos da Reforma Protestante, que define o que somos, o nosso caráter cristão, e ele ali conseguiu, porque constantemente ele tinha um relacionamento com Deus. Constância com Deus é você perseverar, é você continuamente caminhar. O que aqui no versículo 4, voltando para Romanos capítulo 5, versículo 4, diz assim: a perseverança produz experiência, e experiência produz a esperança. Veja, num tempo onde nós estamos saturados, cansados, com dificuldades, às vezes isso fica fragmentado. Nós estamos num ritmo acelerado, em que o mundo nos impôs, em que nós estamos vivendo nesse ritmo de quê? De conquistar as nossas coisas, de conquistar tudo que o mundo quer que a gente conquiste. E aí essa constância, essa falta de elo para com Deus, essa falta de continuidade, de sequência e de frequência diante de Deus vai ficando cada vez mais fragmentada, ela vai ficando cada vez mais deteriorada. E como esses homens que você vai ver, como o apóstolo Paulo, que é descrito nessa carta aqui, também que sofreu tantas punições, tantas penalidades por amor a Cristo Jesus, ele manteve uma constância com Deus, porque constância é isso, é seguir, é permanecer, é você frequentar, é você continuar no propósito, no plano, na direção que o Senhor quer. Porém isso é derivado, porque se você olhar uma máquina, você vai ver que o motor do carro ele só vai andar constantemente se você pisar no acelerador. A nossa vida cristã, o nosso impulso, a nossa força vem do nosso relacionamento com Deus. Para manter constância com Deus eu preciso de quê? De relacionamento. Para manter a frequência com Deus eu preciso do quê?
de mergulhar mais, de dizer: Senhor, eu quero experimentar, eu quero continuar no seu propósito, e você vai gradativamente caminhando, crescendo e experimentando coisas de Deus, coisas novas do Senhor. E nesses períodos que a gente está vivendo, no atual cenário, a gente vai perceber que, como o povo, que eu me lembro de uma vez, aqui na aula da escola bíblica dominical, aqui na igreja, tinha uma pessoa, uma aluna, muito inteligente por sinal, na nossa classe. E ela não pôde definir melhor o que era uma constância. Praticamente ela disse o seguinte: o povo tinha um Deus próximo e um povo distante. Ou seja, nós tínhamos um Deus próximo e um povo distante. Acho que essa não é a melhor definição que ela pôde descrever. Foi o seguinte: porque se o povo que era o povo ali percebeu, viu todos os sinais e prodígios e maravilhas que Deus havia feito, como que eles conseguiram perder essa frequência, essa dedicação, essa devoção, essa adoração a Deus? Como que eles conseguiram perder isso? No meio do cenário que eles presenciaram, no meio das maravilhas e virtudes que eles puderam experimentar do Deus Todo-Poderoso. Como que o homem, no início da vida dele, ele pôde perder um relacionamento tão próximo com Deus, de na viração do dia, ter a presença do próprio Deus ali e ele cair. São perguntas que ficam na nossa mente, porque nós que experimentamos de Deus, nós que conhecemos de Deus, às vezes falamos: Senhor, é difícil, é complicado, é doloroso, mas eu sei que um propósito, esse é o plano, esse é o propósito, permanecer firme, porque aqui é o que Paulo está dizendo: perseverança, é você perseverar, é você fazer, é você agir, é você continuar. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado à força, não é com fraqueza, não é com facilidade, mas é conquistado à força. Você precisa dedicar, você precisa querer essa constância, essa frequência, essa permanência, essa fluência com o Espírito Santo de Deus. A decisão é de cada um de nós, é nós que decidimos, Senhor, eu quero permanecer firme, eu quero permanecer num propósito com o Senhor. Abra suas Bíblias comigo lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Veja, muitos de nós, talvez, eu não sei, tem tido dificuldades de perseverar, de ter essa constância com Deus, devido a muitos fatores que faz com que a gente perca uma sequência e uma frequência de alguma coisa. Quando eu trabalhava em outra empresa, que recentemente o Senhor me abriu outra porta, alguns funcionários começaram a ficar desgostosos com a situação da empresa. E o mesmo ritmo que eles mantinham quando fizeram a integração, quando eles entraram na empresa, eles tinham um ritmo de constantemente fazer as mesmas coisas. E trabalhavam incansavelmente, o período todo, fazendo o serviço com êxito. Porém, depois foram ficando cansados, foram ficando fadigados e começaram a perder a constância, a frequência e a sequência daquilo que tinham que fazer.
que começou a acontecer? Começou a ficar sobrecarregado, começou a ficar desgastante o serviço. Muitos até desistiram. Mas por quê? Agora, o relacionamento com Deus, quando você decide ter essa frequência e essa sequência diante do Senhor, a sua progressão diante do Senhor, você vai começar a progredir, você vai começar a experimentar coisas do alto, você vai começar a caminhar, você vai começar a experimentar coisas novas do Espírito, porque o Senhor é novo todo dia. O Senhor tem novidades todo dia para nós. Essa constância, esse relacionamento com Deus, é novidade todo dia. Você não vai ver todo dia a mesma coisa. Porque, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: a palavra de Deus é mais viva e eficaz. Ela é viva, ela é eficaz, ela se renova, ela transborda, ela preenche. O mundo está cheio de coisas porque tudo está paralisado na vida deles. E porque nós como igreja, nós temos o dever sim de orar, de persistir, de dizer não, a minha vontade é de que todos cheguem ao arrependimento. A minha vontade é que o Evangelho sim chegue às pessoas, ao mundo, às casas e às famílias, para que elas também experimentem desse amor com Deus, para que elas experimentem essa adoração contínua, porque a graça de Deus, queridos, a graça de Deus ela é contínua. A graça de Deus sobre nós é constante, ela não parou de cair. Mesmo com um povo que retrocedeu lá atrás, mesmo com um povo do Egito que disse não a Deus, que começou a se perverter com os deuses estranhos, o Senhor mesmo assim continuou com a sua graça, com a sua misericórdia, constantemente derramada sobre nós. E é assim até hoje, é assim nos nossos dias. Isso é Jesus. Jesus, ele começou a ensinar os seus discípulos, dizendo: vocês precisam ser constantes para fazer a minha vontade, a minha obra. Eu caminho, vocês caminham atrás de mim, sigam-me constantemente, orem constantemente, tenham uma via de relacionamento comigo constantemente. Eu vos ensino agora. E o Senhor estava ensinando para os seus discípulos permanecerem, porque se você pesquisar a vida de cada um dos discípulos que morreram de forma trágica, martirizados. Há uma frase que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E esses homens foram mártires por Cristo. Eles não decidiram falar assim: a minha aprovação está muita, a minha dificuldade de seguir está muita, eu tô com dificuldades para isso, eu estou com dificuldades para aquilo. Não, eles decidiram manter essa firmeza, essa permanência, essa frequência, essa sede pelo Senhor. Por isso venceram. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: permaneça, persevere, continue, nade contra a maré, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é isso, é você perseverar, é você caminhar. Essa constância com Deus é o seu combustível que vai te impulsionar a você conseguir passar por isso, queridos. Para cada um de nós, a vida não é fácil, a vida surra, mas com o Senhor Jesus, Ele nos dá vitória para persistir e permanecer. Eu separei em 3 tópicos aqui. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui, separei: constância com Deus é uma decisão. Por que é uma decisão? É uma decisão de você renunciar tudo aquilo que você quer do mundo. Se eu quero algo que me chama atenção, constantemente eu vou lutar para aquilo que eu quero. Se eu quero algo que é do meu interesse, constantemente eu vou lutar para aquilo que eu vou querer. Porém o Senhor, o que é? Uma constância com Deus é uma decisão de renunciar, de você decidir: eu renuncio às coisas, eu renuncio aquilo que eu quero para mim, para querer a vontade de Deus. É uma decisão, você que decide, nós que decidimos isso. Eu decido, é manter a frequência do seu relacionamento com Deus.
Em segundo, a falta de constância com Deus nos traz um relacionamento raso e desgastado. E é preciso uma manutenção. Como uma máquina, eu fiz um curso no Senai uma vez, e eu trabalhei com usinagem de peças, e todo dia um professor chamado Vladimir, ele falava assim para nós: é necessário que você lubrifique essas máquinas, para que ela não corra uma corrosão e não acabe parando, ela não acabe danificando as peças. É a mesma coisa, a falta de constância com Deus vai nos deteriorando, vai nos deixando com desgaste, com coisas rasas, e a gente não consegue produzir nada, porque a gente está desgastado. Continuamente você perseverar, você querer essa constância com Deus, é você fazer a manutenção do seu relacionamento com Deus, desejar, querer, ansiar pelas coisas de Deus. Em terceiro e último, eu coloquei assim: só seremos constantes quando decidimos amar a Deus e obedecê-lo, e você fará tudo para manter o seu aconchego e o seu relacionamento sério e fiel com Deus. Só seremos constantes com Deus a partir do momento que nós decidirmos tomar essa decisão de obedecer, de amar e de querer esse relacionamento profundo. Só prosseguiremos dessa forma. Queridos, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Realmente, tudo tem feito com que a gente desista. O mundo tem colocado já esse cenário de apostasia nesse nosso meio. Eu estava lendo essa segunda carta de Tessalonicenses, são 3 capítulos, mas no capítulo 2 ele fala sobre a apostasia, algo que está nos tomando conta. E é praticamente, mais ou menos, se a gente for ligar as duas coisas, é o que está acontecendo, porque a falta de amor para com Deus nos leva à apostasia, a falta de adorá-lo, a falta de venerá-lo, a pessoa de Deus, está levando muitos à apostasia, e essa é uma doença que está cauterizada neste século. Porém, as coisas que a palavra do Senhor nos ensina é que isso já seria os princípios e o começo dos cumprimentos das profecias bíblicas, das profecias que o Senhor há de buscar a sua igreja. Mas você vê a verdadeira loucura que está esse mundo de pessoas que estão cada vez mais fracas espiritualmente. E nós precisamos desse impulso, dessa constância com Deus. Que o Senhor nos livre, queridos, porque o seu amor é continuamente, constante sobre nossas vidas. Ele transmitiu isso publicamente diante da cruz. Mesmo com todos os nossos erros, com o nosso cenário pecaminoso, com o nosso cenário de que o Senhor podia aniquilar toda a terra, em segundos Ele pode fazer isso, e Ele mandar o seu único Filho Jesus para que o seu amor continuamente, constantemente permaneça sobre nós. Se coloque de pé, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Senhor, eu não sei com qual constância nós temos, com qual frequência nós estamos diante da pessoa do Senhor. Eu não sei, ó Deus, com que cada um tem enfrentado aqui, ó Pai. Talvez isso tenha afetado a sua frequência, o seu relacionamento, as suas dificuldades tenham aumentado. E isso tem feito com que muitos permaneçam frequentes, permaneçam na sequência, permaneçam num impulso de relacionamento com Deus. Talvez muitos estão fracos, como assim muitas das vezes nós estamos.
mas que o Senhor, ó Deus, possa nos preencher, como o Senhor já nos preenche continuamente com a sua graça, com a sua misericórdia. Assim como Jesus nos deu tudo que estava reservado para Jesus, o Senhor reservou para nós. E toda a condenação que estava reservada para nós, o Senhor Jesus tomou, para que constantemente esse amor continuasse conosco. Que nós possamos entender a constância com Deus, esse amor necessário com Deus, essa devoção, essa adoração, esse ato que nada mais é do que amar a Cristo, decidir por Cristo, decidir perseverar, permanecer, caminhar, progredir e manter na presença de Deus. Ó Pai, que hoje nós decidamos escolher essa frequência, essa sequência de permanecer com constância, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Judas 24, 25, pode projetar para a gente. Nós vamos ler a bênção final de Judas, irmão de Jesus. A gente vai ler juntos. Isso é fácil, né? Que só tem um capítulo. Versículo 24 e 25. Obrigado, Arthur, pela palavra, muito preciosa palavra, muito penetrante, muito forte. Obrigado aí pela imagem, deve ter sido produzida pelo Mateus, né? Você que produziu essa, parabéns, vocês todos são artistas de Deus, todos são servos de Deus. Vamos ler juntos, vamos lá. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Jesus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer pelo culto de hoje, pela sua manifestação em nós, que foi durante todo esse dia, durante toda essa semana, Pai. Como o Senhor foi falando com a gente, se revelando, se mostrando como nosso Pai. Quantas vezes o Senhor nos levou às lágrimas essa semana, Pai, e nós te amamos, ó Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque, ó Deus, o Senhor é o Pai que está com a mão na nossa mão, que nos tem conduzido ao caminho apertado e difícil, o caminho eterno, e nós em breve te encontraremos, ó Pai. Obrigado pela Juventude Nazarena Internacional, de todos os países do mundo e do Brasil, e aqui de Hortolândia, e aqui do Jardim Amanda, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa liderança jovem, por essa membresia jovem, ó Deus, que está aqui levando à frente o Evangelho de Jesus Cristo, através da música, através da dança, através do teatro, através da evangelização, através da contribuição, através da pregação, através do testemunho, através da oração, através da visão, do sonho, da esperança. Eu te agradeço, ó Pai, eu te louvo pela liderança da Juventude Nazarena, e a ti a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, o império e a soberania, ante todas as eras e para todos sempre. Amém. Paz seja com você, Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração, Deus te abençoe.